Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe. Eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Caderno de Maria Valtorta, de 1943. Estamos adiantando a leitura desse livro, né? Que a gente precisa conhecer tudo que tem escrito nesses escritos. Vamos lá. 3 de outubro de 1943. Jesus diz: é um ato da minha bondade que eu esteja convosco. Este é o desejo de um Deus de amor, de estar com suas criaturas. E quando as criaturas não o expulsam com sua traição, Deus não se distancia. Em certos casos, e devido a respostas especiais da alma, a proximidade é mais sensível. Mas, se há almas que desfrutam da bênção da presença sensível de Deus, cair em pecado de orgulho, ela imediatamente perderia Deus, porque Deus não está onde está o orgulho. Quanto maior a humildade da criatura, mais Deus desce nela. Maria tinha Deus dentro de si, não só espiritualmente, mas como carne viva, porque alcançou o cume da santa humildade. Mas se Deus deseja estar com suas criaturas, as criaturas devem desejar estar com Deus. Muitas são as divagações das almas. Correm atrás dos interesses humanos. Perdem-se nas trilhas do prazer humano. Extraviam-se atrás de falsas doutrinas. Deslumbram-se em demasiadas miragens da ciência humana. Chega ao entardecer da vida delas e eles se encontram tão longe de mim, cansados, enjoados, corroídos, não têm mais forças para se aproximar do Senhor. Já é muito se permanece neles um resíduo de nostalgia celeste e lembranças de fé que os faz gritar dos antigos leprosos: Jesus, tem piedade de mim. É o grito que salva, porque o meu nome nunca é chamado em vão. Eu que fico acordado esperando o seu chamado. Corro para aqueles que me invocam e pelo meu nome, diante de cujo som os céus estremecem de alegria e os abismos de terror. Eu faço um milagre. Mas não seria necessário os filhos insatisfeitos e imprudentes virem a mim apenas na última hora. E você sabe de antemão se terá tempo e oportunidade de me ligar, de gritar. E você sabe se Satanás, com sua astúcia final, vai jogar o truque final em você para esconder de você a aproximação da morte, de modo que irá agarrá-lo como um ladrão que chega de repente? Já pensou, gente, que na hora da morte, Satanás ele acha que consegue pegar a pessoa, meu Deus do céu. E ele tenta, viu? A Santa Faustina viu e falou isso, avisou muitas pessoas. Reze na hora da agonizante, porque os demônios vêm ficar do lado da alma ali, tentando, subtraí-la, roubar de Deus essa alma. Então é complicado isso aí. O mundo está cheio de mortes súbitas. Sou um dos produtivos de seu jeito de existir. Morte súbita, Jesus falou para Luísa Picarreta que ele é fã dessas mortes súbitas, para poder não dar tempo do Satanás roubar a pessoa dele, O mundo está cheio de mortes súbitas. Sou um dos produtivos de seu jeito de existir. Você multiplicou o prazer e a morte, multiplicou o conhecimento e a morte. A primeira vos conduz à morte, e não só vós que pecais,
mas também vossos filhos e os filhos de vossos filhos. Assim como pagais pelos pecados dos pais de vossos pais, pelas consequências de vossas concupiscências e crápules. O segundo leva você à morte através de seu chamado progresso, dos quais 3/4 são obra do ensino de Satanás. Tá vendo? Progressismo. Então, hoje Jesus mostrou para mim por que o comunismo é perigoso também. Teve uma hora que eu estava na missa da saúde de manhã cedo e ele mostrou também para mim sobre o perigo do comunismo lá na missa. Agora eu não lembro direito o que ele falou, mas é justamente essa coisa de progressismo, né, do progressismo. Agora eu não lembro agora, fugiu. Tudo bem. Se eu lembrar eu falo. O segundo leva você à morte através do seu chamado progresso, dos quais 3/4 são obra do ensino de Satanás, porque o fruto do seu progresso são as obras e os meios de destruição refinada que você cria. E o outro quarto é dado por um amor excessivo ao conforto, sob o qual se esconde, além do epicurismo, também o antigo orgulho de querer imitar Deus na velocidade no voo e em outras coisas superiores ao homem e mal usadas pelo homem. Pois se Salomão encontrou que quem aumenta o conhecimento aumenta a dor, e ele o descobriu então, o que se dirá agora que você reduziu o mundo a um caos de conhecimento, ao qual faltam os freios da lei e da caridade de Deus? Você teria muito o que estudar, sem se aprofundar em obscuridades prejudiciais ou obras homicidas. Em meu universo existem páginas infinitas, nas quais o olho humano poderia... foi a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje fala sobre propriedade, né? O homem voltar para sua propriedade, como vender a sua propriedade e tal. Aí eu tava pensando, né, que no comunismo não tem esse negócio de propriedade. Todo mundo vive pelo Estado. E aí, na hora que a pessoa é aposentada, ela vai para uma organização do Estado. Por exemplo, tem casas de idosos que o Estado vai fornecer, né? Tem casas de pessoas idosas que o Estado vai fornecer a vida para elas nesses lugares, com tudo, com conforto e tal, que elas precisam. E aí lá elas são obrigadas a viver numa regra, né? Numa regra, não tem liberdade para louvar a Deus, né? Elas vivem numa regra fixa. Então elas têm... aí Jesus estava mostrando para mim como que o comunismo é perigoso, por causa que perde essa liberdade que Deus deu, né, para a alma, né? Para as almas de terem sua propriedade, de poderem vender, né, do jeito que acharem melhor, da forma seguindo as regras de Deus, porque lá estava explicando como vender a sua propriedade de um jeito justo, de acordo com a colheita, né? Então eu falei, gente, como que Deus é bom, né? Ensinando na leitura do sábado, na primeira leitura, né, sobre o jubileu, sobre esse momento que vai dar liberdade a todo mundo, né? Vai livrar as pessoas das dívidas, todo mundo vai perdoar as dívidas nesse ano de jubileu. E depois, todas as regras de como viver nessa época, né, desse ano de jubileu e tudo mais. É muito interessante, muito, muito interessante que Jesus ensina lá, né, sobre a sua lei, né, a sua lei, muito importante. E aí eu falando, nossa, se o comunismo existir, uma pessoa que não tem mais pai e mãe, por exemplo, ela tá idosa, tá envelhecendo, não tem quem cuide dela, não tem irmão, não tem mais. Então tem uma casa que é colocada do Estado, uma casa do Estado, que o Estado fornece vagas, né, para poder essas pessoas. Mas se não tem vagas para todos, aí essas pessoas não têm onde morar, porque o Estado tem que fornecer o lugar para ela morar. E ela, como não tem propriedade, o Estado é obrigado a dar para ela. Mas às vezes o Estado fala, não temos mais vagas. Aí essas pessoas têm que viver em abrigos, assim, temporários. E assim faz abrigos. Então você vê... E aí ficam nessa miséria, né, da miséria e tal. Então, assim, o comunismo é muito complicado.
muito complicado mesmo. É muita pobreza e ao mesmo tempo é muita frieza, né? Sabe? Ao mesmo tempo tem cruz, claro. A cruz, graças a Deus que Jesus, ele nos deu esse remédio da cruz que é santificante, né? Sempre tem, a pobreza é favorecido, né? A vida de pobreza favorece o espírito, né? O desapego das coisas materiais faz com que a pessoa, né, vivendo em comunidade, ela é obrigada, né, a amar o próximo, a viver, a fazer uma espiritualidade para poder suportar tudo que passa, né? Então, de uma certa forma, né, mas em si mesmo o comunismo é perigoso, muito perigoso, né? Aí vamos ler aqui, continuando a ler aqui. É muito interessante, Jesus fala muita coisa num texto só, né? Ele fala do orgulho, depois já fala de salvação. Então, assim, a gente não dá tempo nem de entender uma coisa e já tá falando outra, né? Bom, vamos começar aqui, vamos tentar entender mais. É um ato de minha bondade que eu esteja convosco. Este é o desejo de um Deus de amor, de estar com suas criaturas. E quando as criaturas não o expulsam com sua traição, Deus não se distancia. Em certos casos, e devido a respostas especiais da alma, a proximidade é mais sensível. Mas ai se a alma, que desfruta da bênção da presença sensível de Deus, cair em pecado de orgulho. Ele, imediatamente, essa pessoa, perderia Deus, porque Deus não está onde está o orgulho. Tá, beleza. Quanto maior a humildade da criatura, mais Deus desce nela. Maria Santíssima tinha Deus dentro de si, não só espiritualmente, mas como carne viva, porque alcançou o cume da santa humildade. Mas se Deus deseja estar com suas criaturas, as criaturas devem desejar estar com Deus. Então é muita coisa, né, dentro de uma mesma conversa. Muitas são as divagações das almas. Aí ele vai falar das divagações das almas, aquilo que impede elas de terem essa presença sensível com Deus. Então Jesus, ele sai de uma conversa boa para ir para uma conversa má. Má não, ruim, né? Não tão boa, xarope, né? Para falar os problemas que as almas arrumam para a cabeça. Então muitas são as divagações das almas, correm atrás dos interesses humanos, perdem-se nas trilhas do prazer humano, extraviam-se atrás de falsas doutrinas, deslumbram-se em demasiadas miragens da ciência humana. Chega o entardecer da vida deles e eles se encontram tão longe de Deus, né? Porque ficam atrás dessas coisas. Cansados, enjoados, corroídos, não têm mais forças para se aproximar do Senhor. Já é muito se permanece neles um resíduo da nostalgia celeste e lembranças da fé que os fez gritar dos antigos leprosos. Né? Os faz gritar como os antigos leprosos. Jesus, tem piedade de mim. Esse é o grito que salva, porque o meu nome nunca é chamado em vão. Eu que fico acordado esperando ser chamado, corro para aqueles que me invocam. E pelo meu nome, diante desse som, os céus estremecem de alegria. E os abismos de terror eu faço milagre. Interessante, né? Diante desse som eu faço milagre. Mas não seria necessário, ou filhos satisfeitos e imprudentes, virem a mim, apenas na última hora. E você sabe de antemão se terá tempo e oportunidade de me chamar? Tá vendo? Ainda tem essa. Ele só vai piorando, ele vai descendo, né? E você sabe se Satanás, com a astúcia final, vai jogar o truque final em você para esconder de você a aproximação da morte, de modo que irá agarrá-lo como um ladrão que chega de repente? O mundo está cheio de mortes súbitas. Sou um dos produtores de seu jeito de existir. Você multiplicou o prazer e a morte, multiplicou o conhecimento e a morte. A primeira vos conduz à morte, e não só vós que pecais, mas também vossos filhos. E os filhos de vossos filhos. A primeira é o prazer, né? Você multiplicou o prazer e a morte, multiplicou o conhecimento e a morte. O primeiro vos conduz à morte, prazer. E não só vós que pecais, mas também vossos filhos e os filhos dos vossos filhos, assim como pagais pelos pecados dos pais de vossos pais, pelas consequências de vossas concupiscências e crápules. O segundo leva você à morte através do seu chamado progresso, que é o conhecimento, dos quais 3/4 são obra do ensino de Satanás.
porque o fruto do seu progresso são as obras e os meios de destruição refinada que você cria. E o outro quarto é dado por um amor excessivo ao conforto, sob o qual se esconde, além do epicurismo, também o antigo orgulho de querer imitar Deus na velocidade no voo e em outras coisas superiores ao homem e mal usadas pelo homem. Pois se Salomão encontrou que quem aumenta o conhecimento aumenta a dor. O epicurismo é um prazer, uma busca muito grande de prazer, né? Uma religiosidade de prazer, tudo por prazer, por motivos prazerosos, né? Então, ele fala aqui, o mundo está cheio de mortes súbitas. Sou um dos produtos do seu jeito de existir. Você multiplicou o prazer e a morte, multiplicou o conhecimento e a morte. Então, ele está falando de prazer e de conhecimento. Epicurismo tem a ver com prazer. Então, ele fala aqui, porque o fruto do seu progresso são as obras e os meios de destruição refinadas que você cria, e o outro é dado por um amor excessivo ao conforto, sob o qual se esconde, além do epicurismo, também o antigo orgulho de querer imitar Deus na velocidade, no voo e em outras coisas superiores ao homem e mal usadas pelo homem. Pois Salomão disse que quem aumenta o conhecimento aumenta a dor. E ele o descobriu então. O que se dirá agora que você reduziu o mundo a um caos de conhecimento, ao qual faltam os freios da lei e da caridade de Deus? É o que está acontecendo hoje no mundo. Eu falei sobre a mídia, né? A mídia que tirou Deus do mundo. É justamente isso mesmo. Você teria muito que estudar sem se aprofundar em obscuridades prejudiciais ou obras homicidas. Em meu universo existem páginas infinitas nas quais o olho humano poderia, e eu gostaria que assim fosse, ler ensinamentos sobrenaturais e leis de beleza e bondade. É nós, né? Nós fazemos isso. Você teria muito que estudar sem se aprofundar em obscuridades prejudiciais ou obras homicidas. É nós estudando aqui os livros, né? Em meu universo existem páginas infinitas nas quais o olho humano poderia, e eu gostaria que assim fosse, ler ensinamentos sobrenaturais. Somos nós mesmo. E leis de beleza e bondade. Eu, o Deus uno e trino, criei este universo que te cerca, e não coloquei nenhum mal nele para ti. Tudo no universo obedece a uma lei de amor a Deus e ao homem. Mas você, do curso ordenado das estrelas, da sucessão das estações, da frutificação do solo, nada aprende. Nada que sirva para conquistar os céus. Os únicos que não obedecem, vocês são a desordem do universo. E vão pagar por sua desordem com ruínas contínuas, nas quais você perece como rebanhos enlouquecidos que descem uma ravina em uma torrente ruidosa. Homens miseráveis que entorpeceram o espírito sob o pecado obtuso, a ponto de não poder mais compreender a harmonia das coisas universais, que cantam todos os louvores a Deus Criador e falam dele, e o obedecem com o amor que procuram em vão no homem. Que estranho, né? Homens miseráveis que entorpeceram seu espírito sob o pecado, obtuso a ponto de não poder mais compreender a harmonia das coisas universais, que cantam todos os louvores a Deus Criador. E é o tempo de hoje, né? As pessoas estão cantando louvores, mas não conhecem nada de Deus, nadinha. Estão totalmente entorpecidos e cambaleantes, né? Estão todos, como que ele disse no outro trecho, estão todos embriagados, né? Com o conforto, com as coisas do mundo, e rezam agora, né? Rezam todos entorpecidos e embriagados de outras coisas, né? Nossa, que interessante, como Jesus é terrível, né? Terrível modo de falar pro bem, né? Terrível de bom, né? Sabe? De falar na casca, né? No profundo, não é na casca, não. No profundo que tá acontecendo no mundo. E a gente que tem o espírito, quem tem ouvidos, ouça, entende plenamente o que Jesus está falando. Vocês estão fritos, porque quando eu faço os meus vídeos, Jesus fala para mim assim, eu gosto que você faça os vídeos, Aline, porque as pessoas que vão ouvir o vídeo de você, vê que você entende muito bem. E que elas também vão ter que entender, né? De uma certa forma, elas são obrigadas a perceber que elas não entendem o que eu falo. E você entende, e elas ficam todas, ela entende.
Então, se ela entende, era para eu entender também. E se eu não entendo, ai, ai, ai. Esses dias eu atendi uma pessoa e ela não entendeu nada que eu disse. Nadinha que eu disse. Nossa Senhora. E eu falei coisas muito, assim, importantes para a alma dela e ela não entendeu. Eu fiquei preocupada, sabe? Falei, nossa, Jesus, misericórdia. Meu Pai do céu, as pessoas estão totalmente, realmente, elas não entendem mais o que quer dizer sair da matéria e ir para o espírito. Elas nem sabem diferenciar uma coisa da outra. Não conseguem, para elas não existe isso. Uma vida no espírito. Não existe mais isso. Gente do céu, é preocupante. É preocupante. O que está acontecendo no mundo é tão grave que vocês não têm ideia. As pessoas não conseguem compreender a vida no espírito. E eu não sei explicar tudo. Gostaria de explicar com maior detalhes as coisas. Eu queria ter o dom de explicar mais ainda, sabe? Mas só que eu tenho às vezes umas travas na cabeça que eu não consigo explicar tudo. Eu tento. Jesus sabe que eu tento. Meu Deus do céu. Tudo no universo obedece uma lei, de amor a Deus e ao homem. Mas você, do curso ordenado das estrelas, da sucessão das estações, da frutificação do solo, nada aprende. É isso aqui que é o problema. Nada aprende. Nada que sirva para conquistar o céu. Os únicos que não obedecem são vocês, que são a desordem do universo, o ser humano. E pague por sua desordem com ruínas contínuas, nas quais você perece como rebanhos enlouquecidos que descem como uma ravina em uma torrente ruidosa. Então é isso aqui que é o problema. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó, que é o problema. Leva você à morte através do chamado progresso, dos quais 3/4 são obra do ensino de Satanás, é o que está acontecendo muito no mundo, até dentro da própria igreja, tem progresso no meio da igreja. Hoje a igreja está querendo mulheres para serem sacerdotisas, hoje a igreja não está indo mais contra o aborto, hoje a igreja está acolhendo, né, casais homossexuais para receberem bênção do sacerdote, do bispo. Hoje está progresso. Né? A igreja está nesse 3/4 de progresso, que são obras do ensino de Satanás dentro da própria igreja. Porque o fruto do seu progresso são as obras e os meios de destruição refinada que você cria. E o outro quarto é dado por um amor excessivo ao conforto, sob o qual se esconde, além do epicurismo, tem uma religião epicurista dentro da igreja. Também o antigo orgulho de querer imitar a Deus na velocidade, no voo e em outras coisas superiores ao homem e mal usadas pelo homem. Pois se Salomão encontrou, né, descobriu que quem aumenta o conhecimento aumenta a dor, e ele o descobriu então, e o que se dirá agora que você reduziu o mundo a um caos de conhecimento, ao qual faltam os freios da lei e da caridade de Deus. Esse que é o problema. Esses freios da lei, esses freios da lei não são mais ensinados. Não estão sendo ensinados. Estão sendo ensinados por pessoas assim, aleatórias. Alguma pessoa que está preocupada, que ainda tem um conhecimento e que está preocupada. E esses livros aqui, que é o que estão ensinando. É quem estuda esses livros e tem o Espírito Santo, não é qualquer pessoa que lê esses livros e entende o que esses livros estão dizendo. Tem que ter uma força dentro de si. Não adiantaria nada, gente. Uma coisa eu falo para vocês. Eu não adiantaria ter o livro se eu não tivesse essa ação do Espírito Santo dentro de mim. Se eu não tivesse esse dom espiritual para eu poder entender o livro. Não, você tá entendendo? Eu poderia ser uma católica morna, que teria pensado, vou ler esses livros da Valtorta aqui, eu acho bonito, eu vou ler esses livros, nossa, bonito. Mas se eu fizesse isso com uma intenção diferente dessa que eu tenho, né, de espiritualidade verdadeira, se eu não tivesse essa reta intenção que eu tenho, esse Espírito Santo que Deus me deu, né, que me agraciou por esse dom, por essa graça, eu poderia estar lendo como qualquer outra pessoa muitas vezes lê e não entende. Então não ia ajudar em nada eu ler esse livro. Entendeu? Tem que ler, mas só que além de ler, você tem antes de ler um espírito puro, um espírito de reta intenção verdadeira. Que é forjado, sim, pelos escritos, mas também por um desejo. Não adianta nada ler sem um desejo profundo por Deus, sem ter um desejo muito forte. Jesus mostra para mim que a pessoa não tem, às vezes, a vontade, a boa vontade
ela não tem uma boa vontade, que é uma força que faz ela sair da cama. Sabe aquela força assim que você tem, vê que uma pessoa, às vezes você trabalha com alguém, não sei, ou você tem uma filha, um filho, e você percebe que tem um filho que ele tem sangue nos olhos para poder fazer as coisas que ele quer realmente tudo. Ele quer tirar nota, ele tem sangue nos olhos. Ele vai para a escola sem problema nenhum, ele tem as melhores notas na escola, ele é um dos meninos e não dá trabalho nenhum para você. Então, entendeu? E tem o outro que não é assim. Não tem esse sangue nos olhos. E esse é a maioria. Muitas vezes, a maioria das pessoas são assim. E aí essa pessoa é empurrada. Ela faz, mas empurrada. E essa pessoa empurrada, falta esse sangue nos olhos. E esse sangue nos olhos do meu, né, de um dos filhos, que tem essa boa vontade, que tem essa força de vontade, que tem esse interesse, que tem... É uma coisa assim de Deus, que a gente fala, meu Deus, é de Deus isso, é um dom assim. Aí você pensa, é predestinação. Nossa, Deus escolhe uns e não escolhe outros. A gente não entende, então, por que que um tem e o outro não tem isso. É uma coisa assim, que é um mistério que que acontece. É um mistério de Deus, que a gente não sabe de onde vem isso. Não sabe de onde vem. E você que tem esse sangue nos olhos, que eu tenho esse sangue nos olhos. E você que tem esse sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. Você pode ter todos os defeitos do mundo. Você pode ser uma pessoa lenta. Você pode ter sido uma pessoa com muitos problemas. Mas dentro de você tinha uma coisa que te empurrava a sair desses problemas. Que é o sangue nos olhos. É o sangue nos olhos. Entendeu? Que é o sangue de Cristo nos olhos, né? Que é o fogo do Espírito Santo. Uma pessoa assim que tem isso, que ela é, por mais que ela tenha defeitos, não é falta de defeitos. Não é uma pessoa que não tenha defeitos. Defeitos tem. Mas esses defeitos são assim coisas naturais que vão ser, né, totalmente depois destruídas, ou até se usa dessas realidades, dessa miséria, até para fazer grandes feitos nisso, entendeu? Deus pode até utilizar dessas experiências que você teve, né, essas misérias que você teve acesso, Ele pode tirar daí muitos benefícios para o seu próprio conhecimento, para o próprio desenvolvimento, entendeu? Então é muito interessante. Não sei se você está me entendendo, espero que sim. Vamos lá. O segundo, então, vamos lá. Você teria muito o que estudar. Então, tem gente que não tem, né, não tem essa boa vontade, isso que eu estava falando. Você teria muito que estudar sem se aprofundar em obscuridades prejudiciais ou obras homicidas. Em meu universo existem páginas infinitas nas quais o olho humano poderia, e eu gostaria que assim fosse, ler ensinamentos sobrenaturais e leis de beleza. Eu, o Deus uno e trino, criei este universo que te cerca e não coloquei nenhum mal nele para ti. E nós estamos estudando esses ensinamentos sobrenaturais. Tudo no universo obedece a uma lei de amor a Deus e aos homens. Mas você, do curso ordenado das estrelas, da sucessão das estações, da frutificação do solo, nada aprende. Nada que sirva para conquistar os céus. Os únicos que não obedecem. Vocês são a desordem do universo, né, o ser humano. E pague por sua desordem com ruínas contínuas, nas quais você perece como rebanhos enlouquecidos que descem uma ravina em uma torrente, como uma ravina em uma torrente ruidosa. Homens miseráveis que entorpeceram o espírito sob o pecado obtuso a ponto de não poder mais compreender a harmonia, né, de não poder mais compreender a harmonia das coisas universais, que cantam todos os louvores ao Deus Criador e falam dele. Isso que é engraçado. Como que pode, né? São homens miseráveis que já não entendem mais a luz de Deus, não tem mais o conhecimento sobrenatural, tá? Não tem mais o conhecimento sobrenatural, não tem esses freios da lei e da caridade de Deus, perdeu. Então, são homens miseráveis, cegos, que estão entorpecidos, né? O seu espírito sob o pecado. Obtuso a ponto de não poder mais compreender a harmonia das coisas universais que cantam todos os louvores a Deus. Ah, tá. Então, não é eles que cantam os louvores a Deus Criador e falam dele. É que essas pessoas são tão miseráveis que estão entorpecidas sob o pecado e não compreendem.
Elas não compreendem a harmonia das coisas universais que estão cantando todos os louvores a Deus Criador e falam dele. Entendi, Jesus, entendi. Mas mesmo assim, né, foi bom ter falado tudo que eu falei, né? Então tá bom. Então são homens miseráveis que não percebem a harmonia das coisas universais que estão cantando os louvores a Deus Criador e falam dele. E o obedecem com o amor que procuro em vão no homem. Então as coisas criadas obedecem a Deus e têm uma harmonia universal, mas o homem não. Deixai para trás tanto saber humano, tantas fomes humanas, a vã peregrinação, e venham a mim. Minha cruz está lá para algo tão alto, acima do mundo. Olhai para esta cruz, onde um Deus se imola por vós, e se tendes entranhas de homens e não de animais, ajustai-vos na proporção do meu amor por vós. Eu não te dei minha vida para que você continuasse perdendo a sua. Eu dei a você para lhe dar vida, mas você deve querer esta vida eterna e agir de acordo, e não imitar os animais mais imundos vivendo no pântano. Lembre-se de que você tem um espírito. Lembre-se de que o espírito é eterno. Lembre-se que um Deus morreu por seu espírito. Você tem tanto medo de uma doença que não dura muito, e não teme o horror da condenação cujos tormentos não têm fim. Voltem ao modo de vida, pobres crianças. Aquele que te ama te conjura, te convida. E a vós que escutais escreveis ensino, porque ensinais aos irmãos o caminho seguro para vir a mim. Em tudo imitai o Mestre. Aqui está o segredo que salva. Se orar, ore. Se trabalhar, trabalhe. Se sacrificar, sacrifique-se. Nenhum discípulo é mais velho que o Mestre e diferente do Mestre, e nenhuma criança é diferente do Pai, se for uma boa criança. Então, ele está falando aqui, né, para você que está lendo o livro, esse livro da Valtorta, e quer escutar e escrever e ensinar através desses escritos, né? Aí ele fala aqui, ensinais aos seus irmãos o caminho seguro para vir a mim. Em tudo, então, vocês que vão ensinar, imitem o seu mestre. Aqui está o segredo que salva. Se você for uma pessoa de oração, ore. Se você escolher orar, ore. Se você escolher trabalhar, trabalhe. Se você escolher se sacrificar, se sacrifique. Nenhum discípulo é mais velho que o mestre e diferente do mestre. E nenhuma criança é diferente do pai, se for uma boa criança. Você já notou como os filhos adoram imitar o pai em ações, palavras e andando? Colocam os pezinhos nas pegadas do papai e parece-lhes que se tornam adultos ao fazê-lo, porque imitar o pai que amam significa alcançar a perfeição para eles. Façam como aqueles pequeninos, sempre faça isso, segue os passos do teu Jesus. São passos sangrentos, porque o teu Jesus é ferido por amor aos homens, e você também será, por amor a eles, sangrará por 1000 feridas. No céu tornar-se-á pedras preciosas essas feridas, porque serão tantos testemunhos da vossa caridade, e a caridade é a joia do céu. Traga-me almas, eles são tão rebeldes quanto crianças. Mas se você os puxar com cuidado, eles se dobrarão. Seja doce em meio a tanta amargura que o vizinho destila continuamente. E isso é uma coisa difícil, mas tudo deve ser filtrado pelo amor de mim. É necessário pensar que para cada alma que vem a mim, meu júbilo é grande, e me faz esquecer a amargura que o homem continuamente me dá. É preciso pensar que a justiça está muito irritada e que é preciso mais do que nunca ser vítimas redentoras para apaziguá-la. Eu achei engraçado ele falar isso, né? Engraçado não, achei interessante ele falar. Traga-me almas, elas são tão rebeldes quanto crianças, mas se você os puxar com cuidado, eles se dobrarão. Seja doce em meio a tanta amargura que o vizinho destila continuamente, né? Isso é uma coisa difícil, mas tudo deve ser filtrado pelo amor de mim. Né? Então, ele está falando das pessoas que, né, que são assim contra ela, né? Tá dizendo aqui que ela tem que filtrar as coisas que as pessoas falam para ela por amor dele. É necessário pensar que para cada alma que vem a mim, meu júbilo é grande e me faz esquecer a amargura que o homem continuamente me dá. Então, ele está falando para ela, para Maria Valtorta, porque ela vai sofrer muito com os vizinhos,
né, com seus próximos, que vão judiar dela, entendeu? Que vão duvidar né, dela, que vão persegui-la, né, tal. A amargura que vai destilar, né, que o vizinho destila, né, continuamente. A pessoa que tem inveja, né, essas coisas assim. Eu não quero que você me siga apenas com amor, eu quero que você me siga mesmo com dor. Sofra para salvar o mundo, né? Como eu sofri. O mundo precisa de sofrimento para ser salvo novamente. Essa doutrina que o mundo não quer saber é verdadeira, a do sofrimento. Esta é a única verdadeira. A da cruz. Todos os meios devem ser usados para salvar a humanidade moribunda. O sacrifício oculto e a doçura evidente são duas armas para vencer esta luta, da qual te recompensarei. Como seu Senhor, seja heróica na caridade, heróica no sacrifício, gentil nas provações, gentil com seus irmãos, apesar deles não serem com você. Você então assumirá o rosto e o manto de seu rei, como um espelho claro. Você refletirá o meu rosto. Precisamos saber imitar Maria, que trouxe o Cristo entre as pessoas, que é a saúde do mundo. E ele continua dizendo à noite, né? Ele falou isso de dia, à noite ele continuou dizendo: eu vos falo por todos para explicar a relação de amor entre Deus e a alma. Não por uma forma vã de dizer que sou chamado de noivo de suas almas. Casei-vos com um rito de dor na cruz e dei-vos o meu sangue como dote, visto que sois tão pobres de vós mesmos, que haveis sido uma desgraça para a morada do rei. Aqueles que estão despojados de toda a roupa, eu teci a sua veste nupcial e a tingi com púrpura divina, o meu sangue, para torná-los ainda mais belos aos olhos de meu Pai. Eu te coroei com minha guirlanda, pois aquele que reina usa uma coroa, e eu te dei meu cetro. Na verdade, eu gostaria de dá-lo a todas as almas, mas incontáveis são aquelas que desprezam o meu presente. Eu preferiria as vestes, coroas e cetros. Eles preferem, em vez dos meus presentes, as vestes, coroas e cetros da terra, cuja duração é tão relativa e cuja eficácia é tão nula em comparação com as leis do Espírito. Tá vendo? Honras, riquezas, glórias. Não os amaldiçoo por isso. Só estou dizendo que não são fins em si mesmos, mas meios para conquistar o verdadeiro fim, a vida eterna. Devemos usar as riquezas, honras e glórias para a finalidade da vida eterna. Se a vossa missão de homens os confia honra, riqueza e glória, use com o coração e a mente cheio de Deus, fazendo dessas riquezas injustas não motivo de sua ruína, mas de vitória. Ser pobre de espírito, ganhar o céu com riquezas injustas são duas frases que você pouco entende. Pobre de espírito significa não ter apego ao que é terreno. Significa ser livre, usar dos meios, mas sendo livre de uma vestimenta pomposa, né, do que é uma vestimenta pomposa. Como humildes peregrinos que vão rumo ao seu destino, gozando da ajuda que a providência concede, mas não desfrutando delas com orgulho e avareza, mas sim como os pássaros do ar que bicam alegremente os grãos que o seu Criador espalha em seus pequenos corpos e depois cantam de gratidão, gratos como eles são pelas roupas de penas que os abriga. E pois já não procuram e não lamentam com raiva se um dia o alimento escassear e a água do céu molhar seus ninhos e penas, mas esperam pacientemente em quem não pode abandoná-los. Pobre de espírito significa viver onde Deus o colocou, mas com a alma desapegada das coisas da terra e preocupada apenas em conquistar o céu. Quantos reis, quantos poderosos em riquezas da terra foram pobres de espírito e conquistaram o céu, usando a força para domar o humano que nele se agitava para glórias fugazes. E quantos pobres da terra não o são porque, mesmo possuindo riquezas, cobiçaram-nas com inveja, e muitas vezes mataram o espírito vendendo-se a Satanás por uma bolsa de dinheiro, por uma vestimenta de poder, por uma mesa sempre carregada com o que serve de alimento para os vermes da putrefação do túmulo. Ganhar o céu com riquezas injustas significa exercer a caridade de todas as formas nas glórias da terra.
Mateus, o publicano, soube fazer da riqueza injusta uma escada para entrar no céu. Maria, a pecadora, pôde, renunciando aos artifícios com que tornava sua carne mais sedutora e utilizando-os para os pobres de Cristo, começando pelo próprio Cristo, santificou-se com aquelas riquezas do pecado. Ao longo dos séculos, muitos cristãos, poucos em número em relação à massa, souberam fazer da riqueza e do poder a sua arma da santidade. São eles que me compreenderam mas são tão muito poucos, mas são tão poucos. A minha veste, a veste que vos dou, é aquela com que me banhei com o meu sangue durante a agonia espiritual, moral e física, que vai do Getsemane ao Gólgota. Minha coroa é de espinhos e meu cetro é a cruz. Mas quem quer essas joias de Cristo? Apenas meus verdadeiros amantes. E dispensei aqueles com um rito de alta caridade. Quando o tempo da terra terminar, para cada um dos meus solteiros, eu irei radiante para introduzi-los na glória. Eu irei, Maria, eu irei, por enquanto é a hora do desejo mútuo, porque por mais próximo que esteja de ti, mesmo sensivelmente, sou sempre como um amante, que contorna os muros que o impedem de penetrar na amada. Seu espírito olha para cada fresta para me ver e solta seu grito de amor, mas a carne a mantém cativa. Se entro também forçando a carne, sendo eu o mestre do milagre, são sempre contatos fugazes e relativos. Não posso levá-la comigo. Eu mataria sua carne, e ela ainda tem um hoje e um amanhã de utilidade para a minha causa. Ainda nem todo o seu trabalho está feito, e eu só sei quando vou parar a passagem da hora terrena para você. Somente eu sei quando vou parar a passagem da hora terrena para você. Na hora que for buscar ela para levar para o céu. Mas então eu irei. Como alma que deseja deixar a terra hostil, quão belo o céu te parecerá. E como, comparando-os com os presentes, os abraços do amor lhe parecerão calorosos. Dizes que cessou a tua ansiedade pelas vicissitudes que poderiam, nestes tempos de infortúnio, perturbar os últimos dias da tua mãe, e que isso põe um veio de paz no teu sofrimento de órfão. Mas pense, quando você poderá dizer a si mesma que toda ansiedade e perigo cessaram para você e nada poderá separá-la de seu Senhor. Ame com excesso de força, pois eu te amei e amo com excesso de medida. Minha caridade te lavou e te vestiu, para não ver tua nudez, sobre a qual havia muitas sombras de pó humano. Minha caridade preparou tudo para o seu bem imortal. Aos olhos do mundo pode parecer que minha mão está irritada com você, porque mando para você muitos sofrimentos. Mas o mundo é um tolo e não sabe ver as verdades sobrenaturais. Você sempre foi amada como um amor de predileção por mim, como um jardineiro que criou uma nova flor de um arbusto áspero que até então não tinha corolas e tem ciúmes dele como de um tesouro. Eu cuido de você, através de cruzes e sofrimentos, e estou cuidando de você, tudo sobre você. Você me diz que eu tenho uma arrogância ciumenta. Realmente, é o que faço com os favoritos que guardo só para mim. E se fiz o deserto ao seu redor, sem pessoas a te servirem e a te rodearem, é também sofrimento que amo. É porque quero colocar você numa prisão, na prisão do meu amor, numa posição de não ter outro lugar que atraia você, e nem outra pessoa que te ocupe os pensamentos, somente eu, um lugar de atração além do céu. Lá na outra vida está tudo o que você amou com tanta força humana. Agora você não tem mais nada na terra e é como um pássaro aprisionado que pelas grades de sua gaiola olha para o céu onde seus companheiros são livres e felizes e fica no portinho esperando que se abra para levar voo. Eu irei, fique tranquila. Até a saudade presente serve para enfeitar seu diadema. Seja consistente e paciente como uma criança que sabe que a mãe está perto. Descansa sem ansiedade no amor do teu Jesus, que não te perde de vista, não te abandona nunca e não te esquece. Ele está mais ansioso do que você ainda para pronunciar a palavra que liberta o espírito e a introduz no reino. Depois de tanta geada, depois de tanto despojar, depois de tanto chorar, virei te dar meu sol, te cobrir de flores eternas, enxugar todas as tuas lágrimas. Você que teve uma visão da luz que enche os céus, pensa como será entrar nela. Tomado pela mão do teu rei, a luz será tua posse. Então,
e não mais com os limites de agora. Viverei em vós e vós em mim, e como a noiva do cântico podereis dizer que o vosso Jesus é vosso e vós pertenceis a ele. Por enquanto me chame com todo o seu carinho, se estou perto não conte. Amo ser chamado, e quanto mais sou chamado, mais cedo venho, porque não resisto à voz do amor. Antes que chegue a noite da maioridade, eu irei. Não voltarei porque são vocês que voltaram para mim, e não eu para vocês, de quem nunca deixei. Eu virei. Fiquei como um pobre homem nas sombras esperando que você me desse seu coração, que me abrisse a porta e me deixasse entrar como rei e noivo dentro de você. Mas agora que eu vou, eu irei para o casamento. O tempo do noivado mortal está prestes a terminar e o rito do casamento eterno está prestes a começar. Ainda tenho alguns retoques para te dar, minha vinha, para te deixar completamente bela aos meus olhos. Então, chamo ela de vinha. Ainda tenho alguns retoques para te dar, minha vinha, para te deixar completamente bela aos meus olhos. Não reclame se a tesoura doer, né? Porque vai podar ela como uma planta. Quando é hora de podar. Então, não reclame se a tesoura doer quando é hora de podar. É sinal de que é primavera. E na primavera virei, porque é a época do amor. A alma entra na primavera quando o inverno mortal termina. Para ela, né, a vida na terra. E a alegria começa no jardim de Deus. Amém, filhos. Deus abençoe a todos.